Atentado contra a família Bolsonaro. Atenção, preste muita atenção nesse vídeo, vocês verão as imagens. Enquanto acontecia o debate da Globo, né, um ataque era feito em Brasília. Um ataque vil, cruel, né, e na surdina, e inclusive deixa a sua assinatura. E pede morte ao presidente Jair Bolsonaro. Terrível o que aconteceu, vamos relatar aqui. Agora, antes eu tenho um recado aqui para vocês. Né? Chegou aqui, ó, papelzinho grosso aqui para vocês, intimação contra o canal Vista Pato. O canal pode acabar a qualquer momento, tá? Tá aqui, Tribunal Regional Eleitoral, né? Senhor Fernando Haddad e coligação do PT querem fechar o nosso canal, né? Ele recebia a intimação aqui, no qual eles não gostaram de um vídeo que foi feito aqui, né? E querem indenização, coligação Juntos por São Paulo. Pegaram aí, ó, a minha cara, tá aqui, deve aparecer o contrário aí, né? Mas tá aqui relatando, né, que dizer que o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo é uma fake news. Juiz eleitoral deferiu e vai ter que pagar a indenização pro Haddad. Então, é o que eu venho falando com vocês. Sem a colaboração de vocês, sem a ajuda de vocês, fica muito difícil continuar. Muito obrigado a vocês que apoiam e colaboram conosco através do Pix. Né? Mas tá aqui, ó, a trolha de papel, né, no processo, e vamos precisar pagar advogado para isso aí, né? Então, o caso é urgente, né? Então tem aí a coligação de São Paulo, né? Juntos por São Paulo. O pessoal do Haddad não gostou e tá aqui querendo fechar o canal. Então, se você puder colaborar conosco, a ajuda é muito importante nesse momento, e é grave, porque o canal pode acabar. Então, pessoal, o que aconteceu? Carro de Cristina Bolsonaro, ex-mulher, a segunda esposa do presidente Jair Bolsonaro, mãe do Renan Bolsonaro, foi alvejada nesta quinta-feira enquanto saía, né, com uma assessora e uma amiga da sua residência no Lago Sul, em Brasília. O carro teve o vidro estourado e elas ficaram feridas, cortes no braço. Não posso nem colocar essas imagens aqui, porque o YouTube naturalmente restringiria, né, devido ao sangue escorrendo nas mãos, nos braços de Cristina Bolsonaro, que é inclusive candidata, né, a deputada distrital pelo Distrito Federal. Então ela é candidata, é um crime de ódio, é um crime, né, político de fato. Né? Olha o que fizeram comigo. Meu carro. Querem me pegar. Né? Então, de acordo com testemunhas, uma pessoa encapuzada foi autora do crime. O carro foi alvejado no momento que a Cristina estava saindo da garagem dela. No mesmo dia, a residência da advogada foi pichada com a inscrição Morte ao Bolsonaro. A Cristina registrou o boletim de ocorrência. O GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que faz a segurança do Renan Bolsonaro, dos familiares do presidente, foi até o local. A Polícia Militar também tem registro de ocorrência, e é um ataque terrível. É um ataque, né, que mostra o braço da irmã de Cristina todo cortado. Né? Realmente um absurdo que aconteceu. O Jair Renan Bolsonaro, né, ele disse que foi uma represália contra a família Bolsonaro. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, porque nessa reta final, né, morte ao Bolsonaro, isso é muito sério. Nós vimos ontem o ódio do Lula, né, ao enfrentar o padre. Né? Nós vimos também o presidente falando algumas verdades. E nós vimos o presidente, inclusive, citando o caso de Celso Daniel, no qual a Simone Steph, né, como fala o Lula, acabou passando pano para Mara Gabrilli, né, que é a sua vice, e é de Santo André. Né? Então, muita coisa estranha no ar, e a segurança do presidente tem que estar reforçada. Mas, inclusive, né, o presidente está em Poços de Caldas, esteve ainda há pouco, é aclamado.
Saiu pesquisa da Brasmart, dá Bolsonaro no primeiro turno, não tem pra ninguém. Tá? Bolsonaro eleito no primeiro turno no próximo domingo. Modal Mais e Futura, né, também apontam Bolsonaro bem à frente, mas com o segundo turno. O fato é o seguinte, se vai acabar no primeiro turno ou se vai ter segundo turno, o importante é desnudar, como falou o Ciro Nogueira ainda há pouco, que disse que ele sabe a verdade, é desnudar esses institutos de pesquisa. Porque toda análise está sendo feita nesse exato momento, né, com base nessas informações dos institutos de pesquisa como Datafolha e IPEC. Então, se chegar no domingo, mesmo que o Bolsonaro não vença no primeiro turno, pode acontecer devido à abstenção. Ah, não vai vencer no primeiro turno. Deus te ouça, estou torcendo por isso. Mas é importante que você aí faça o seu trabalho, né, e vá convencer as pessoas a votarem. Tem muita gente que não vai votar, está com preguiça. Então vá lá, converta votos. Agora é a hora do indeciso, de você levar esse cara para votar. Inclusive, se garantindo nas pesquisas, o prefeito do Rio de Janeiro decidiu colocar ônibus de graça para todo mundo. Então, domingo, no Rio de Janeiro, ônibus é de graça. Então, você pode ir votar aí tranquilamente, né? E vamos dar a resposta nas urnas, né? Há um crime bárbaro como esse contra Cristina Bolsonaro, né? E também contra o Renan Bolsonaro. Poderia ser o alvo aí, o filho do presidente, né? Gravíssimo o que está acontecendo, mas falta pouco. 48 horas para a vitória. E mesmo que não acabe no primeiro turno, é importante que o Bolsonaro termine em primeiro lugar. Porque na história de todas as eleições, sempre quem terminou o primeiro turno em primeiro lugar foi eleito no segundo turno. Então, se as pesquisas do Datafolha estivessem corretas, seria uma tragédia para o Bolsonaro, algo que dificilmente está perto da realidade, tá? Então fica aqui o nosso alerta, né, sobre os ânimos acirrados e a família Bolsonaro como um verdadeiro alvo nesse exato momento. Atenção para todos os lados, mas não fuja do combate. Aqui foi Alan Frutuoso, para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal. Hoje nós teremos uma live muito importante. Nessa live eu vou fazer algumas recomendações de pessoas que eu acredito, inclusive terá a participação de alguns candidatos. Perdão. Verifique se está inscrito no canal, deixe o gostei, porque essa live promete mais tarde. Forte abraço. Diz que eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país no mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres com massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir porque você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Uai, seu app de vídeos curtos.